Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma postagem do canal que é dedicado a expor a palavra de nosso grande e maravilhoso Deus. Hoje eu quero tentar responder a uma pergunta inquietante. Por que Satanás odeia a igreja? Por que Satanás nos odeia? Por que Satanás te odeia? Por que Satanás me odeia? 15 respostas. Poderiam ser muitas outras, mas eu limito a 15 por uma questão de praticidade e também de tempo. Quero que você fique absolutamente disponível para assistir todo este vídeo. Vamos lá? Razão número 1. Satanás nos odeia porque originalmente nós fomos feitos pela mão de Deus. A Bíblia não diz como foi que os anjos foram criados, mas a Bíblia diz que todo o universo, tudo foi criado pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 tratam da criação de todas as coisas, porém, quando chegou a vez da criação do homem, Deus o fez artesanalmente. Deus o fez com a perícia de suas mãos. Razão número 2, porque Satanás nos odeia, é porque nós vivemos e andamos na luz. Você e eu sabemos que Satanás está mergulhado em trevas. Trevas densas, trevas absolutas. A ele foi roubado o direito de estar na luz. Nós, pela misericórdia do Senhor, vivemos e andamos na luz. Por isso, ele nos odeia. Número 3. Satanás nos odeia porque nós amamos, nós respeitamos e nós obedecemos a palavra de Deus. É tudo quanto Satanás gostaria que não acontecesse. Satanás não ama a palavra de Deus. Satanás não respeita a palavra de Deus. Satanás não obedece a palavra de Deus. Ele tenta adulterar a palavra, tenta corromper a palavra, tenta distorcer a palavra, tenta induzir as pessoas a não crerem na palavra, mas há um povo aqui na terra que ama, que respeita, que obedece, que pratica, que proclama a palavra de Deus. É fácil de entender porque Satanás nos odeia. Razão número 4. Satanás nos odeia porque nós cuidamos de viver uma vida de santidade e pureza. Satanás sabe que nós não somos perfeitos, mas ele também percebe o quanto nós lutamos para que nos aperfeiçoemos no temor de Deus, para que nos santifiquemos na presença de Deus, para que tenhamos uma vida pura diante de Deus e diante dos homens. Vou lhe dar mais uma razão porque o diabo odeia a igreja, é porque nós temos ricas promessas da parte de Deus. Você se lembra de ter lido alguma vez na Bíblia uma promessa que Deus fez para Satanás? Uma promessa de perdão, uma promessa de favor, uma promessa de bênção, uma promessa de ajuda, uma promessa de proteção? Não, pois todo esse tipo de promessas e muitos outros tipos de promessas nós temos à nossa disposição. E a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel. Fiel é o que prometeu, o qual fará todas as coisas. A próxima razão porque Satanás nos odeia, eu menciono agora a seguinte, é porque nós fomos salvos pelo sacrifício redentor de Cristo. Satanás sabe que a salvação é realidade na nossa vida. Ele sabe que a salvação tem 3 etapas. Nós já vencemos 2 e só nos resta uma. A primeira etapa que nós vencemos, nós somos salvos da pena do pecado. A segunda etapa, estamos vencendo dia a dia, sendo salvos do poder do pecado. E ele sabe que a terceira etapa se dará proximamente, quando seremos salvos do corpo do pecado. Pois bem, a razão número 7 porque Satanás nos odeia é porque todos os nossos antigos pecados foram perdoados e nós fomos feitos novas criaturas. 2 expressões absolutamente abjetas para Satanás. Ele nem gosta de ouvir essa palavra redenção, porque ele está fora
do plano da redenção. Porque quando eu falo em feitos novas criaturas, isto é absolutamente um perfeito murro que nós damos em Satanás. É, na verdade, como uma espada cortante, como um punhal que, na verdade, apunhala a natureza de Satanás, porque ele é uma velha criatura, nunca será renovado, nunca será transformado, nunca será nova criatura. Entretanto, você, parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã, você e eu, a Igreja do Senhor é constituída disto novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, novas criaturas em Cristo Jesus. Satanás nos odeia porque, como igreja do Senhor, nós somos o corpo místico de Cristo. Agora imagine, você se lembra do que está escrito na Bíblia a respeito de Lúcifer. Antes de ser Satanás, ele era Lúcifer. Antes de ser o grande e corrupto e corruptor, antes de ser o pai da mentira, ele era, naturalmente, um anjo de luz. E, naquela época, ele era um servo de Deus. Ele era um anjo de Deus, ele obedecia às ordens de Deus, mas havia nenhum elemento de paridade entre ele e Deus, jamais. Então ele desejou subir às mais altas alturas, usando essa expressão muito especial, mas a verdade é que não conseguiu, foi lançado de lá. Jesus disse, eu via Satanás cair como raio, e hoje nós, como igreja do Senhor, temos o privilégio de sermos chamados, de sermos considerados, de sermos aceitos, de sermos premiados por Cristo para ser o seu corpo místico. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Isso faz Satanás nos odiar. A nona razão por que Satanás nos odeia é porque o Espírito Santo habita em nós. Por haver vivido lá em cima e conhecer muito daquele ambiente celestial, Satanás conhece o Pai, Satanás conhece o Filho, Satanás conhece o Espírito Santo. Ele sabe da pureza do Espírito, ele sabe da sensibilidade do Espírito, ele sabe da majestade do Espírito. Ele nos odeia, porque a Bíblia diz, e ele sabe que isto é verdade, que o Espírito Santo habita em nós. Vamos agora à 10ª razão porque o diabo nos odeia. Espero que você esteja tirando proveito desta palavra. A 10ª razão porque o diabo nos odeia, como igreja do Senhor, como servo de Deus, é porque Deus nos deu autoridade para expulsarmos demônios. Se nós não tivéssemos autoridade para expulsar demônios, Satanás se sentiria mais confortável para dominar os seus demônios, os seus asseclas, aqueles anjos caídos que estão debaixo de juízo igual a ele. Mas, quando ele atenta para o que está escrito na palavra de Deus e acompanha o que está acontecendo na história da igreja, naturalmente é motivo de ódio para ele. Ele fica enraivecido porque ele sabe o peso da palavra de Jesus quando disse, em meu nome expulsarão demônios. Então significa que, na prática, na verdade, no mundo espiritual, Satanás não tem poder nenhum sobre nós e não tem poder total sobre os seus demônios. Aleluia. Vamos então à 11ª razão por que Satanás nos odeia, é pelo que está escrito na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, eu falei que temos autoridade sobre os demônios, mas agora estou falando que Satanás pode fugir de mim, pode fugir de você, pode fugir de nós, pode fugir da igreja. Palavra de Deus. E Satanás conhece a palavra, tanto conhece que citou para Jesus lá no Monte da Tentação. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Eu passo agora para a 12ª razão porque Satanás nos odeia. É porque ele não tem autoridade para nos ferir, não tem autoridade para nos matar, não tem autoridade para nos desfraudar, se não houver uma liberação, uma autorização divina. Você se lembra do que aconteceu com Jó?
Satanás planejou algo, um massacre para a casa de Jó, planejou a própria destruição de Jó, na verdade, planejou o fim de Jó, mas não pôde cumprir todos os seus desígnios, porque precisava da autorização de Deus. Alegra-te, meu irmão. Alegra-te, minha irmã. Tu estás debaixo de proteção. Tua vida é guardada. Satanás não tem direito de fazer o que gostaria de fazer contigo, o que gostaria de fazer na tua vida. Nossa proteção é o Senhor. Nosso Senhor cuida efetivamente de nós. Vamos agora à 13ª razão porque Satanás nos odeia. É porque Deus disponibilizou seus anjos, olha que coisa linda, Deus disponibilizou seus anjos para nos darem apoio e ministrarem a nosso favor. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 1, a respeito dos anjos, verso 13. Porventura, não são eles espíritos ministradores para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Imagina o ódio de Satanás quando vê anjos de Deus trabalhando em nosso favor. Bendito seja o nome extraordinário do Senhor Jesus. Faltam mais 2 motivos, faltam mais 2 razões pelas quais Satanás tanto nos odeia. 14ª razão é porque o nosso destino é o céu. Você sabe qual é o destino de Satanás? O lago de fogo, de onde jamais sairá. E o nosso destino como igreja é o céu. E lá nós moraremos para sempre. E agora, última razão pela qual Satanás nos odeia é porque nós nos sentaremos com Cristo em seu trono, de acordo com a promessa de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória ao Pai Celestial, glória a Deus para sempre e eternamente. Ao terminar esta postagem, peço-lhe a gentileza de verificar a possibilidade de ainda hoje se inscrever na Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes e ter direito a mais de 1000, centenas e centenas de itens absolutamente bíblicos para a sua edificação, incluindo apostilas, incluindo livros, incluindo material áudio e visual, incluindo curiosidades bíblicas, incluindo roteiros, incluindo muitas outras coisas. Deus a todos abençoe. No nome precioso de Jesus, aquele que nos prometeu as seguintes bênçãos espirituais. Em breve, o Deus de vossos pais esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Romanos 16 e 20. Paz seja com todos. Amém.